Personalização é um tema em evidência e vemos um grande número de vários segmentos além da saúde, como, por exemplo, a moda, alimentação, cuidados pessoais, dentre outros, adotando esse posicionamento em busca de proporcionar experiências únicas e entender que as pessoas não são iguais. E hoje vamos falar sobre atendimento personalizado nos consultórios médicos. Se a prescrição manipulada consegue realmente atender a todos de forma única e dividir experiências de atendimento envolvendo pacientes de diferentes regiões. Por isso, nessa edição do Papo Magistral, convidamos profissionais que atendem em diferentes regiões para compartilhar as suas experiências para cada perfil e contar para a gente quais as necessidades, exigências e particularidades de cada paciente para ajudar você a individualizar não só o tratamento, mas também o seu atendimento. Hoje conosco estão doutora Kátia Lutfi, dermatologista, nutróloga e proprietária de uma clínica multidisciplinar, e duas farmacêuticas do setor magistral, a Natasha Trolesi, que atua em uma grande rede de drogarias com manipulação, com unidades espalhadas pelas 4 regiões de São Paulo, e a Simone Diniz, proprietária de uma farmácia de manipulação localizada em área nobre da Zona Sul de São Paulo. Sejam muito bem-vindas, é um prazer tê-las aqui, recebê-las aqui, e agradeço muitíssimo vocês terem aceito o nosso convite. Olá, boa tarde. Eu gostaria de agradecer primeiramente o convite. Estou aqui com o meu papo magistral. Gostaria também de minhas nobres colegas aqui também, que hoje eu estou tendo o prazer de conhecê-las. Eu acho que é muito importante esse momento de troca de experiências, tanto para nós profissionais, quanto engrandecer para os nossos pacientes, né? Eu acho que o objetivo de tudo é o paciente. Exatamente. Bom, eu também queria agradecer esse convite. Com certeza, conversar com a Natasha, com a doutora Carla, só vai aí não só enriquecer, mas ajudar nós também, farmacêuticos magistrais, a cada dia mais pensar em inovações e coisas diferentes e personalização para os pacientes, né? Então, vai ser um papo muito bom. Olá, boa tarde, é um enorme prazer falar com vocês aqui. Olá, doutora Kátia, olá, Simone, velha conhecida aí do mercado magistral, parceira de lutas aí nesse segmento. É um enorme prazer poder falar sobre personalização, é um grande mote da minha vida, da minha história. Gosto muito de falar sobre isso. Eu acho que a farmácia de manipulação é a grande entrada para a gente pensar para o paciente, para grande parte da população que ainda não pensa em personalização, poder conhecer e melhorar a sua vida através da personalização do tratamento, inclusive com a entrada da farmacogenômica no país, e a farmácia de manipulação é a grande porta de entrada para esse tipo de tratamento, eu acredito, né, minha opinião. Eu acho que nós podemos aqui ir trocando ideias, gerando insights que possam trazer novas formas de pensar para grande parte da população que talvez não pudesse não pensar dessa maneira. Muito obrigada. Obrigada a todas, meninas. Pensando aí nessa personalização, para vocês, como é que é atender pacientes com perfis diferentes, de regiões diferentes? A doutora Kátia atende pacientes que vêm de diversos lugares, em 2 clínicas. A Natasha, que tem várias unidades da farmácia. A Simone já é um pouco diferente, porque ela tem uma única unidade, mas também pacientes diversos, porque é um lugar de muita movimentação. Como é que vocês enfrentam isso, né? Atender essas necessidades diferentes, com perfis diferentes? Bom, eu vou falar sobre a minha experiência clínica, né? Eu falo que independente, as pessoas são muito diferentes, mas eu, quando o paciente está na minha frente, primeira coisa, eu estou lidando com um ser humano. Eu não sei quanto ele ganha, eu não sei nada dele. Não sei se ele é o diretor da empresa
ou se é o faxineiro da empresa, enfim, isso para mim me ajuda, vamos dizer assim, talvez na precificação, enfim, da fórmula, mas primeiro eu atendo o indivíduo, a pessoa. Então, eu faço um exame físico, uma anamnese completa, vou saber as reais necessidades de cada um, e eu acho que nisso a farmácia de manipulação, assim, sai ganhando em disparado, porque eu consigo colocar exatamente o que eu preciso para cada indivíduo, mas é muito importante respeitar a individualidade mesmo de cada um, né? Porque independente se de ter um poder aquisitivo maior ou menor, são diferentes condições, são diferentes perfis, diferentes tipos de pele, mas eu vou analisar a pele, o indivíduo como um todo primeiro. O que eu penso, né, desse tratamento que a gente tem com o paciente, concordo com a doutora Kátia quando a gente fala em tratar o paciente como um ser humano, e é assim mesmo que a gente faz. Então, para mim aqui, na minha realidade, eu tenho que saber traçar muito bem o persona, né, que eu vou lidar com o médico, para saber, ele vai praticamente me dar a direção de qual é o tratamento que eu preciso para esse paciente. Quando eu falo em tratamento, não em receituário, eu falo se ele é um tratamento que precisa de uma percepção maior de valor da empresa ou menor, né? Mas o tratamento humano tem que ser sempre o mesmo, afinal de contas, somos farmacêuticos, atendemos todos da mesma maneira. A única coisa realmente que muda são as percepções que cada um vai ter da sua empresa. Pela localização e pelos perfis, né, que a gente traçou aqui como estratégia de atendimento médico, a gente aí sabe as embalagens que os nossos pacientes gostam de usar, a maneira que ele gosta de ser tratado, até mesmo um e-mail, como mandar um e-mail para esse paciente. Então, eu acredito que é só na nossa finalização que tem alguma diferença, não no tratamento em si, como um ser humano. Aqui acontece uma diversidade gigantesca. Aqui na Bifarma, nós atendemos regiões muito diversas, muito diferentes, e com essa diversidade fica muito peculiar, né? As 4 regiões de São Paulo, nós atendemos um público diferente para a manipulação, foi uma novidade, inclusive, apesar de eu estar há 20 anos no mercado. Ainda o paciente que se relaciona com a manipulação, geralmente antigamente era um paciente de uma classe mais elevada. E a democratização, a socialização desse tipo e perfil de tratamento, ela chegou em outras regiões e demanda uma espécie diferente de tratamento, de acolhimento, de recepção e de informação, de educação a respeito da saúde. O que nós fazemos em grande quantidade, assim, bastante mesmo com os pacientes da manipulação, é uma educação para a saúde, é uma consciência em relação à maneira como ele se relaciona com a saúde dele e o investimento que ele vai fazer nessa parte da vida dele, que muitas e muitas e muitas famílias acabavam e acabam ainda, né, deixando para um segundo plano, porque não tem um pouco por não ter as informações que precisa, outro por não ter condições realmente, né? Mas na diversidade que existe aqui na Bifarma, nós procuramos acolhê-los a todos das diferentes regiões de São Paulo, dos diferentes costumes. Às vezes dá a impressão que você está em outro estado. Tamanha diversidade que existe dentro apenas da capital de São Paulo. Parece bobagem, mas nós que estamos, às vezes, no extremo sul e no extremo norte da capital, não precisa nem sair da capital ou da região metropolitana, nós sentimos uma peculiaridade ali na forma dos pacientes se relacionarem com o medicamento, com a informação, e isso foi fazendo com que nós precisássemos nos adaptar. Fomos nos adaptando região a região, cada
cada unidade vai fazendo um relacionamento pessoal com os pacientes daquela região e vai nos traduzindo o que fazer com a maneira como ele precisa, o que ele necessita, para que nós sejamos capazes de atingi-lo, né? É muito rico, é um aprendizado imenso, mas também um desafio gigante. Exatamente. Eu imagino o desafio que não deve ser, né? E a gente teve uma outra edição do Papo Magistral, em que a dermato que foi convidada, a doutora Isabela Dupin, ela fez um comentário que ainda existe um pré-conceito de alguns pacientes achando que a prescrição manipulada pode ser um produto genérico, né? E compara ao medicamento genérico. Ou qualquer outro produto genérico, e por conta disso pode não ter a qualidade de um produto de marca, né? Eu não sei se vocês enfrentam isso, a doutora Kátia, por exemplo, se ela enfrenta isso na hora que ela vai fazer uma prescrição, como é que você define isso, né? De prescrever o manipulado ou prescrever um produto acabado, por exemplo? Eu sempre falo que a relação com o paciente é um casamento, né? Então, eu acho muito importante o paciente confiar em você e na sua conduta com ele, né? Porque, com certeza, você está prescrevendo o melhor para ele. E essa relação de parceria é tanto com o paciente quanto a farmácia. A gente tem que conhecer, lógico, a farmácia que a gente está prescrevendo, porque eu costumo dizer, é igual um bolo de chocolate que você comeu em determinada loja. Se você quiser comer o mesmo bolo, você vai ter que usar os ingredientes com qualidades equivalentes, né, para que você tenha realmente bons produtos. Tem, sim, alguns pacientes que vêm com alguns preconceitos, como tem paciente também que vem e fala, olha, doutora, eu não quero nada pronto, eu quero alguma coisa que seja só meu. Então, eu atendo muita gente, né? Assim, lá a gente tem uma diversidade também muito grande, um público bastante diverso. Então, eu tenho tanto paciente que tem um pouco de receio e eu vou aos poucos também introduzindo, até ele ter uma confiança, porque ele já pode ter usado os produtos e não ter tido resultados, mas não por conta da fórmula em si, né? Às vezes ele fez uma farmácia que não tem muito respaldo, ou não era a fórmula adequada na ocasião para ele, né? Então, é muito importante a gente ter essa relação de confiança também com a farmácia ser prescrita. O que faz você sugerir uma farmácia para o teu paciente? É a confiança, é quando você já conhece, é o paciente que já fala, não, doutora, eu já faço nessa e é lá que eu vou fazer. Eu estou no mercado já faz algum tempo, né? Assim, a gente já tem uma relação de confiança com determinadas farmácias, mas porque você conhece o farmacêutico, normalmente ele já vem para você, ele se apresenta, ele mostra estudos, né? Ele sempre traz os ativos junto com a literatura, que para a gente é importante, sim, alguns casos, a experiência e tudo mais. Então, a gente já tem algumas farmácias que a gente já sabe que são de confiança, mesmo porque a gente vai prescrevendo e o paciente volta com muito resultado, né? Então, fora essa relação que a gente tem o feedback do paciente, que eu acho que é o mais importante. Tanto que eu tenho uma relação tanto de proximidade quando acontece alguma coisa fora do habitual, assim, eu mesma entro em contato com a farmácia para saber do produto, se teve alguma alteração, enfim. E são farmácias que eu confio que não estão substituindo a minha fórmula, né? Então, isso é muito importante. E a farmácia, normalmente, até quando faz alguma substituição, eles entram em contato direto com a gente. Isso é muito importante, a relação de proximidade. Tem alguns pacientes, sim, que eles chegam para a gente e falam, doutora, eu já estou acostumada a fazer nessa farmácia. Se está indo tudo bem, eu acho que continua, né? Se for uma farmácia já de confiança, enfim,
eu acho que é muito importante a liberdade, né? Assim, eu não costumo indicar uma farmácia específica, estou bem sincero. Eu normalmente mando umas 3, 4, porque eu acho que é importante, sim, nos dias de hoje, principalmente, o paciente ter essa liberdade de lei de livre comércio, né? De conseguir aí fazer um orçamento, de ter algum respaldo e tudo mais. E essas farmácias, por si só, tem que ter uma confiança também. Eu falo, é um tripé, né? É o paciente, a medicação e o médico. A gente tem que andar todo mundo aí em sincronia. Eu até costumo dizer, né, que todo médico precisa ter um farmacêutico para chamar de seu, né, para justamente tirar essas dúvidas, poder fazer essa troca, né. E para as farmácias, né, vocês acham que ainda existe uma dúvida sobre a eficácia da fórmula manipulada? Eu estou há 30 anos no mercado, então eu venho desde uma época que farmácia ninguém conhecia muito, né? Achavam só que era uma botica, que era só ervinhas naturais e mais nada. Você não tinha muita medicação mesmo que ajudasse, como era colocada a indústria farmacêutica, né? Um remédio para pressão, um remédio para diabetes. Não era esse vínculo que antigamente se tinha. Foi um trabalho de muitos anos que a Fórmula Ativa fez, comandada por mim e a Patrícia, que é minha sócia, de levar isso para o público, né? De levar isso para os nossos clientes. E o nosso foco ali principal, no começo, em 1998 mais ou menos, foi quando a gente implantou a visitação médica, né? A visitação técnica feita por farmacêuticos, e de lá para cá a gente começou uma nova história, né? A indústria farmacêutica, acho que ela tem até hoje o seu espaço. O paciente, depois da anamnese do profissional, ele vai ter um espaço, né, do produto industrializado, e o espaço do produto personalizado é indiscutível, né? Ele tem o seu espaço, ele realmente é muito eficaz. E concordo, né, com a doutora Kátia, quando ela cita de conhecer as farmácias, né? Quem são os farmacêuticos por trás disso? Qual é a história da farmácia, né? Então, a gente aqui entendendo isso, nós, só de visitação médica e profissionais internos, a gente tem mais de 10 farmacêuticos. Por quê? Porque a gente entendeu que esse vínculo, essa tríade, né, que é médico, paciente e farmacêutico, é extremamente importante e muito necessário. Então, no ano de 2000, quando a gente implantou, fez uma certificação aqui da ISO 9000, foi justamente para não ter essas dúvidas que muitas vezes se tem no mercado, inclusive pacientes, parentes, médicos, todo mundo. Será que põe a matéria-prima, né? Aquilo que eu prescrevi, será que está lá? E com isso, a gente provou que a farmácia de manipulação, sim, coloca tudo através de processos monitorados. Então, essa é a verdadeira farmácia de manipulação, guiada por farmacêuticos magistrais brilhantes, que estudam para isso, né? E eu acredito que quanto mais individualizado a gente consegue levar isso para o paciente e para o médico, né, trabalhando todo mundo em conjunto, maior benefício e maior eficácia vai ter no tratamento daquele paciente. Acredito também que o futuro, em cima da farmacogenética, né, baseada na medicação, em cima, né, da genética, dos genes, realmente a gente vai ter uma outra história na manipulação. É isso mesmo. E a Natasha aí, quando a gente vê, né, que é uma drogaria junto com manipulação. Então, eu também, né, estou há 23 anos no mercado, então foi uma construção, uma quebra de paradigma imenso, assim, uma mudança totalmente de mindset da população que cada vez mais ia sendo atendida por nós, e depois os médicos também, o relacionamento com os prescritores,
Assim como a Simone falou, nós temos um departamento de relacionamento com os prescritores muito grande aqui na farmácia, com muitos profissionais, muitos farmacêuticos, nutricionistas e todos os profissionais para estar fazendo um relacionamento ali próximo, que compreenda o que se passa lá na clínica versus o que passa na legislação e nas responsabilidades da farmácia de manipulação, né? E eu acho que existe ainda no Brasil também um outro mito, né? Existe ainda no inconsciente coletivo aí da população que uma farmácia de manipulação que ela data de uma realidade anterior ao ano 2000 aí, antes daquela realidade das regulamentações que foram publicadas mais ou menos nessa data, nessas datas, né, de 98 para cá. Então a regulamentação ela mudou absurdamente. Se você pensar o que era a farmácia de manipulação há uns 40, 50 anos atrás, ela era uma botica realmente, ela era muito, muito diferente do que é uma manipulação hoje. E para mudar a história do pensamento, a história do que as pessoas pensam, né, leva-se muitos e muitos, muitos anos. O que traduz a eficácia, a realidade do medicamento que nós vamos entregando para o paciente é o que a doutora Kátia falou, é o resultado que o paciente chega lá para o prescritor e fala, e mostra, demonstra, apresenta, e esse resultado vai ficando cada vez maior e a parceria vai se estabelecendo tanto com o paciente como com o prescritor a partir dos resultados que vão sendo obtidos. O paciente vai tendo, quando ele adere, quando ele realmente consegue fazer adesão ao tratamento, nós percebemos um resultado incrível, e aí é indiscutível, né? É aquele velho jargão, né? Contra fatos não há argumentos, e nós vamos vivendo isso aqui dia a dia. Às vezes, pacientes, com os prescritores eu já não vivo mais isso, assim, não posso dizer que eu vivo essa desconfiança, é muito raro, às vezes quando eu visito algum prescritor de uma região muito remota, muito assim, mas é muito raro. O que acontece é realmente com os pacientes essa desconfiança, às vezes, deles estarem dentro de uma instituição que também, às vezes, é uma drogaria e ele fica numa certa dúvida. E aí é só uma questão de escolha, de orientação, de abertura de leque. E nesses 23 anos eu percebo que cada vez mais, por isso que, graças a Deus, a gente só faz crescer, os pacientes compreendem que o tratamento apresentado pelo mesmo farmacêutico, ele tem vieses diferentes, formas diferentes de abordar, objetivos diferentes na vida dele. E ele vai distinguindo cada vez mais, ele vai fazendo uma adesão diferente e criando um relacionamento uma parceria muito grande. Eu tenho aqui no meu sistema, a Simone deve ter também, pacientes que estão fazendo fórmulas conosco há mais de 20 anos. Você olha o nominho dele, está lá de 99, 2000, você nem acredita, e o paciente continua se tratando com a gente. Isso significa e demonstra que ele realmente mudou a maneira como ele enxerga a personalização do medicamento. É que cria um vínculo, né? É aquele vínculo, é o paciente, o prescritor, né? Seja um dermato, enfim, qualquer especialidade, e a farmácia, né? Como isso muito antigamente, eu estava até comentando com uma amiga, existia com a drogaria, né? Os nossos avós, os nossos pais, eles tinham confiança lá na drogaria, né? E agora isso com a personalização, né? E cada vez mais isso sendo difundido, agora esse vínculo está sendo criado com as farmácias de manipulação. Então, a necessidade de se ter a assistência farmacêutica, de se entender os diferentes perfis que chegam tanto lá no consultório quanto na farmácia, é muito importante, né? E, claro, a gente não pode deixar de falar, nesse período de pandemia, o que mudou para vocês, né? Mudou o perfil do paciente, mudou a necessidade do paciente, o que chega na farmácia com a prescrição, ou o que chega na farmácia sem prescrição, pedindo alguma coisa, ou o que foi procurar o teu consultório, doutora,
o que diferenciou aí nesse período de pandemia? Bom, primeira coisa foi o tipo de atendimento, né? A gente lançou muito mais mão do próprio telemedicina e algumas outras meios mais, vamos dizer assim, WhatsApp, algumas coisas que antes a gente não tinha tanto, era mais o presencial mesmo, né? Apesar que dermato sempre tirava dúvidas por WhatsApp, mas assim, receituário, enfim, se institucionalizou, né? Então a gente tem as receitas agora com carimbo digital e algumas coisas assim, que facilitaram aí também para o paciente. A resposta, o feedback, às vezes acontece muito mais rápido, né? Então, até pela proximidade que a gente já tem com algumas farmácias, a gente muitas vezes conseguia ajudar o paciente. Então, ele já mandava direto, não precisava nem sair de casa, né? Que hoje em dia facilitava muito, não tem taxa de entrega, algumas já facilitaram, justamente nesse período de pandemia, algumas farmácias adotaram isso. Então, eu acho que a gente acabou estreitando ainda mais o relacionamento com as farmácias, a gente acabou se ajudando muito, né, nesse período, paciente, médico e farmácia. Eu sempre repito isso, eu acho que essa tríade aí, esse tripé, que se um tomba, cai, né, um sai ali, é uma perninha que ninguém pode soltar. Então, a gente viu que tem se usado mais pela rápida resposta, rápido feedback das farmácias, eles conseguem entregar hoje em dia. Antes se demorava 2 dias para conseguir manipular, uma semana, muitas vezes. Hoje, às vezes, até em 1 hora você consegue a sua fórmula, né? Então, a gente já tem hoje uma resposta muito mais rápida. Vale a pena também salientar os tipos de doença que ficaram mais frequentes. Então, assim, muita gente que teve Covid não podia, às vezes, sair de casa, mas começava a ter sintomas de uma queda de cabelo. Aí entrava em contato com a gente, enfim, a gente fazia, solicitar os exames, enfim, mas conseguia já fazer as fórmulas, que eu acho que aumentou muito, né, essas fórmulas do Bioral para vocês. A Simone e a Natasha vão poder falar um pouquinho também desse feedback aí, mas eu acho que pelo menos com a gente, queixa de queda de cabelo, eu como faço nutrologia também, essa parte de imunidade, né, pacientes que também acabam ficando com um pouquinho mais de ansiedade, então são fórmulas que eu acho que estão muito aí em destaque hoje em dia. Bom, vou falar um pouquinho aqui da nossa experiência na pandemia. Bom, primeiro, o farmacêutico teve que se adaptar em todas as regulamentações, que de manhã era uma maneira, à tarde era outra, e ao mesmo tempo a gente tinha que atender nosso paciente, né? Tanto os médicos, como a doutora Kátia falou, com certeza ela ligou para o farmacêutico dela, então a gente também recebia muitas ligações dos nossos médicos, né? E a gente teve que se adaptar muito rápido. A grande vantagem é que a gente já tinha um canal omnichannel aqui, ou seja, a gente tinha o canal WhatsApp, por e-mail, vários canais para atender o paciente. E a gente já tinha muito manipulação express, que é a manipulação até em 2 horas, que a gente implantou isso na década, sei lá, mais ou menos nos anos de 2000. Por quê? Porque o nosso público, ele vinha de outros estados, passavam com o médico e ele já queria levar a manipulação embora. E foi quando a gente implantou e nunca mais tirou, né? E na pandemia, o que a gente fazia com essa manipulação express? A gente fazia ela express e tinha motoboys express aqui para levar para esse paciente. Então, foi uma adequação, né, que a gente fez. As respostas no meio do WhatsApp, por exemplo, que antes você respondia para um paciente em 6 horas, vamos dizer, vai até chegar a receita, fazer orçamento, a percepção do cliente mudou muito. Ele em casa queria que fosse em 1 hora, no máximo. Então, também teve que ter uma adequação aqui internamente, né? As entregas rodando em 24 horas, enfim, a gente aprendeu muito nessa pandemia e alguns projetos
que a gente iria fazer durante o ano de 2020, 2021, a gente fez em 3 meses. Então, levantamos outro site, fizemos outros tipos de adequações, né? A pandemia foi um grande aprendizado para a gente, mas também foi um quebra de paradigma, porque eu acho que a gente estreitou mais ainda esse relacionamento com o médico. Diariamente, né, a gente conversava com o médico, na parte até da própria visitação, a gente fez visitas online todos os dias, com todas as equipes, né, inclusive na parte veterinária, que aqui a gente faz manipulação veterinária, o nosso veterinário ficava o dia inteiro conversando com o prescritor veterinário, a nutricionista com o nutricionista, então a gente deixou os canais abertos e fazia visitação praticamente todo dia. Hoje a gente tem uma central aqui que a gente faz esses atendimentos, não digo atendimento, mas essa troca online. E isso ajudou bastante, né? Nessa fase. Aqui também eu posso considerar que foi um grande acelerador, assim. As distâncias atrapalham muito o nosso processo, né? As distâncias complicam a vida da gente em vários aspectos. E o fato da pandemia ter obrigado muita coisa a ser online, assim como essa conversa que nós estamos aqui, nós tivemos várias visitas, várias conversas que antes existia um tabu. Nossa, mas nós vamos falar isso nós vamos conversar só pelo telefone ou por uma chamada de vídeo. Isso é muito difícil ou é frio. Não vai rolar. Antes da pandemia, agora não. Então, isso agilizou muito o processo, fez com que coisas que faríamos, como a Simone diz, em 1 ano, acabaram acontecendo em 3, 4, 5 meses. Projetos que eram a longo prazo, a teleconsulta, que era uma luta enorme ainda no Brasil. Nossa Senhora, Jesus, tanta briga, tanta discussão, e gente protestando para lá e para cá antes da pandemia. Virou uma realidade agora, e essa realidade acaba agilizando a vida de todos, tanto a vida do paciente, como a vida do próprio prescritor, da farmácia, de todo mundo. Eu enxergo dessa maneira, pelo menos no meu dia a dia aqui, eu vejo que os pacientes, eles têm que andar muito menos de um estabelecimento para o outro, de um lugar para o outro, e isso trouxe um pouco mais de comodidade, de tranquilidade para a vida deles. E acaba que a pressão no momento final da entrega da fórmula também diminui um pouco, porque na minha percepção, porque daí ele já não teve tanta andança, tanta coisa para ele conseguir chegar na etapa final, que é receber a fórmula dele. E mesmo assim fizemos também várias adequações em relação à equipe de logística, para poder fazer essa entrega em maior volume, né, que ela aumentou muito o volume de entregas, e então nós tivemos que nos adequar, assim como as legislações mais variadas que nos assolaram aí. Mas assim, eu acho que na minha análise, foi um grande acelerador, apesar dos desafios, apesar de toda a tragédia, de toda tristeza que é essa pandemia. Em outro lado, foi um grande acelerador em vários aspectos. Foi um período aí de aprendizado para todo mundo, né? E sem contar que o paciente que vai lá no consultório e que depois solicita a prescrição lá na farmácia, ele também está estressado por conta da pandemia, por conta do isolamento. Então, a necessidade dele querer o orçamento rápido, a fórmula no mesmo dia, ou como a Simone disse, né, o entrega express, ou manipulação express, né, Simone? Em 2 horas. E 2 ele já recebia reclamando, né, porque ele está estressado. E aí nisso a gente tem outras coisas para tratar nele, né, que daí é a queda de cabelo, é a dermatite atópica que piora, é a psoríase, enfim. Aí a gente tem diversas patologias que ficam mais exacerbadas. Mas essa nova realidade de grande aprendizado, né? Com certeza, sim. E eu acho muito legal isso, porque a gente teve que se adaptar muito rápido. E eu acho que a gente estava muito acomodado. Então, se tiver
uma lição disso tudo, eu acho que deu um chacoalhão em todo mundo, vamos lá, as coisas estão acontecendo, eu acho que a gente, quem conseguiu acompanhar e se direcionar, surfar na onda, né, como dizem aí por aí, conseguiu aí se destacar e melhorar até seu negócio, porque é a linguagem atual, né? O paciente não quer ir mais ir até a farmácia, o paciente quer mandar a fórmula, quer receber na casa dele, né? Eu acho que essa coisa da manipulação também facilita muito, né? E o paciente, é legal você ter o contato, enfim, o olho, mas com a farmácia em si, eu acho que às vezes eles querem uma linguagem mais rápida, né? É igual, eu sempre falo assim, quando o paciente passa em consulta, ele não quer fazer a ficha lá, ele já quer entrar no avião, né? Ele não quer fazer o check-in. E com a farmácia é muito isso também, ele não quer todo esse protocolo, ele já quer começar a usar o medicamento, né? Então, eu acho que vocês sofrem um pouco com isso, porque eles já querem para ontem as coisas, mas é a linguagem de hoje em dia é essa, né? É já receber a fórmula, tratar esse paciente no colo sempre, né? Porque eu falo para minhas meninas lá na clínica, assim, eles já vêm com um problema para a gente. Não cabe a nós dar mais um. A gente está aqui para resolver o problema dele. Então, essa coisa da cordialidade, da empatia, né? De acolher o paciente, isso é muito importante, né? Eu acho que é o nosso papel também como prestador de saúde, né? Porque muitos vão lá querendo um carinho, uma conversa, e nem sempre é o remédio que vai curar. Às vezes é o nosso ouvido e nosso colinho também. Com certeza. Falando da rapidez da manipulação, o nosso desafio, eu tenho certeza que da Natasha também, também, algumas formas farmacêuticas você não consegue atender uma manipulação express, certo? De 2 horas, não consegue. Então, como sachê, como filme aerodispersível, gomas, né? São várias, você consegue atender no dermocosmético e numa cápsula simples. E esse também, a gente também teve que aprender como falar isso para o cliente sem ele achar que a farmácia não estava tendo muito boa vontade, vamos dizer assim, né? Então, eu também tive... Então, com isso, a gente fez vários filmes internos para mostrar e validar para o paciente como que era feito aquele processo. E aí, depois que ele assistia ou tinha essa explicação toda que envolvia como se manipulava aquilo e a importância da estabilização, dos ativos, do tempo, aí ele até gostava. Ele, não, então é melhor eu receber todo o meu pedido daqui depois de amanhã ou amanhã. Então, também foi um desafio. A gente também aprendeu a falar com o público, né? Reaprendeu. Eu falo que a gente aprende, desaprende e reaprende na vida, né? E eu acho que assim vai durar até o fim. E nesse contexto, Simone, de você mostrar para o paciente, né, em quanto tempo demora fazer determinada forma farmacêutica, você acha que o teu público ele já vem com uma pré-informação, né, o tal do Dr. Google, ele já vem com mais informação, com mais conhecimento ou não? Sim, o meu paciente vem, mas eu acho que nem é o Dr. Google, eu acho que são os próprios prescritores, né, os médicos pelo qual eles passam. E porque eu falo que eles vêm aquecidos já, né? Então, quando eu falo, por exemplo, de uma manipulação de um sachê, ele já sabe que não é imediato, porque a gente fez esse trabalho de comunicação, uma comunicação assertiva com o médico. Então, isso dá muito certo, porque o médico, quando tem essa tríade, né, que a gente tanto fala de relacionamento, ele já sabe, bom, esse paciente é de outro estado, ele tem que ir embora vai pegar o avião daqui 6 horas. Não vou passar sachê, não vou prescrever um chocolate, né? Então, ele já também personaliza isso, para ele levar a prescrição, né, dele. Eu acredito que a manipulação...
ela se adequa a tudo, né? Assim como o médico se adequa não só à manipulação, quanto ao paciente dele. Nunca esquecendo, claro, do que ele precisa e de nós, por ser médicos da saúde, o que a gente precisa oferecer para o nosso paciente, que principalmente é a segurança dele, né, e a eficácia do produto dele, para ele ter uma percepção de valor muito maior, né, para a gente surpreender aquele paciente. E é muito legal isso também que você estava falando, e voltar para o personalizar, né? Tem paciente que gosta de receber a fórmula dele numa embalagem muito mais refinada, com mais atrativos. Parece que vai só funcionar a medicação se ele vier assim. Se ele vier naquela bisnaguinha branca, não funciona, né? Então, é muito comum. Então, tem gente que precisa dessa coisa do visual. Então, a gente tem que trabalhar conforme o paciente mesmo, né? E muitas vezes, por exemplo, eu atendo paciente com essa coisa da telemedicina, eu tenho paciente de fora do país, tem paciente do Acre, paciente do Pará, e a gente não sabe como está essa coisa da farmácia de manipulação. Eu tenho paciente que não tem farmácia de manipulação perto ali, né, nas cidades próximas, então às vezes manda até para outro estado. Eu falo, doutora, você me manda tudo de uma vez, porque é um frete só, né, quando vai, enfim, mas tudo tem a coisa da validade também. Então, não adianta pedir, por exemplo, cápsula para 120 dias, porque às vezes não vai rolar, né? Então, a gente tem que orientar muito bem esse paciente, como a Simone falou. E quanto a valores, o valor da formulação? Os pacientes questionam, tanto no consultório quanto na farmácia, quando vocês passam a cotação para o paciente, isso é questionado? Sim. Comigo diretamente. Hoje em dia, eles têm um canal direto comigo, né? Então, eles me encontram muito fácil. Às vezes eu recebo até pelo Instagram, mensagem, doutora, aquela fórmula que você me passou, a maioria tem, às vezes, até meu celular, mas manda... Não dá para dar uma melhorada? Quando a farmácia que eles já mandam alguma coisa assim, eles já reclamam às vezes na farmácia, a própria farmácia já entra em contato comigo, doutora, eu posso fazer tal substituição, enfim, se não for comprometer. E por isso que é importante a gente ter essa liberdade. Não adianta eu também passar uma fórmula que eu sei que não vai funcionar para ele vai gastar 2 vezes, né? Então, assim, a relação é muito importante, ele confiar no seu trabalho, mas às vezes ele não consegue comprar por um poder aquisitivo, né? Então, a gente consegue sim dar uma ajeitada na fórmula e com menos ter resultados também, né? Mas não é sempre. Então, às vezes tem que ser aquela medicação que vai ter o resultado esperado, senão vai comprometer o seu nome e o seu trabalho, né? Então, eu fui em determinada médica, ela me passou tal medicação e não funcionou. Não funcionou porque não foi aquela que você queria ter passado, né? Então, por isso que é muito importante você, às vezes, falar, olha, essa aqui você vai ter um melhor resultado, enfim, se você não conseguir comprar agora, tem tal sugestão, mas, enfim, é muito importante a clareza e uma relação direta aí com o paciente. E para as farmácias, eles questionam muito com relação a valor de formulação? Bom, para mim aqui, sim. Mas o mais importante nós, né, da farmácia, a gente trabalha muito direcionado com o perfil do médico, né? Então, quando você trabalha o perfil do médico, você já sabe como irão ser seus clientes. Então, quando a doutora falou da bisnaga branca, né? Eu concordo completamente. A gente tem os pacientes da bisnaga branca e tem os pacientes daquele super embalagem, que ele só vai ficar feliz se a fórmula dele for naquela embalagem linda. Então, tem também o próprio perfil do médico. O que eu faço, né? Eu gosto muito de estudar o persona do médico. Então, eu falo que a gente cria um relacionamento tão grande que eu sei quase tudo dele, né? Inclusive do tipo de paciente dele, quantos pacientes ele atende, por quê?
porque eu faço vários protocolos junto com o médico e ele já sabe exatamente quanto o paciente dele vai gastar, né? Porque eu acho que isso que é importante. O importante não é o valor, né, o preço da fórmula. É se realmente ele vai adquirir aquele tratamento, porque só assim vai ser eficaz, só assim o médico vai ter resultado, né? Como a doutora falou, não adianta ela prescrever e o médico e o paciente não vai fazer aquela fórmula, porque não encaixa dentro do orçamento dele. Então, a ideia também é a gente sempre fazer essa adequação. Eu gosto muito de toda a visitação, né, médica, todo o protocolo, todas as formulações já vão com valores para o médico, porque é importante ele saber, é muito importante. No passado, a gente não fazia isso, né, era uma percepção que isso aí veio com os anos, com a maturidade, com a nossa vivência, e a gente vê que essa transparência com o médico é muito, muito bom. O paciente fica mais feliz, ele faz a adesão ao tratamento, ele faz a repetição, então, como ela mesma falou, ela quer fazer um tratamento de 120 dias, mas só pode validade por 90 dias, né? Eu coloco aqui que daqui 90 dias, dentro do meu software, eu coloco e vou refazer aquela fórmula para o paciente. Não, ela não precisa voltar no médico desde que o médico peça isso. Isso é um combinado com o médico. Não necessariamente seria um uso contínuo. Seria só, eu quero que ele refaça isso mais uma vez. Então, eu tenho condições hoje de personalizar também esse atendimento com o paciente e com o médico, né? Eu normalmente faço esse trabalho com o médico e a extensão minha seria para o paciente. Aqui também, eu acho que existe uma discussão, uma briga, uma questão muito grande em relação a preço por causa das regiões onde nós estamos, né? Os pacientes, eles têm um poder aquisitivo menor, e eles estão lutando para conseguir dar conta de equilibrar todos os pratos da vida deles lá. E essa nova mentalidade, essa nova maneira como ele encara a saúde dele, eles começaram a pensar em prevenção, quando, sei lá, acho que uns 10 anos atrás, eles não pensavam aqui na região, era só tratamento. Aqui na região, que eu digo assim, em todos os lugares onde a Abifarma atende, né? E o que acontece? Essa mudança de visão faz com que ele tente de várias maneiras. Então, nós precisamos ter bastante contato com o prescritor, nós temos um contato bem, bem estreito com o prescritor para poder chegar nesse protocolo onde ele seja capaz de fazer a formulação, porque muitas vezes ele passa por uma consulta no SUS ou passa por uma consulta numa clínica de atendimento que é aquele atendimento tipo como se fosse o doutor consulta, por exemplo. Então tem um grande número de pessoas e ele não vai conseguir voltar tão cedo naquele prescritor, e com isso nós precisamos ter um bom relacionamento online com o prescritor para chegar em protocolos em que o paciente seja capaz de realmente fazer o medicamento, né? Então, o que acontece? Isso que a Simone falou é muito importante, que nós sejamos capazes de ter esse relacionamento com o prescritor para que o paciente seja beneficiado, porque senão realmente ele fica numa luta por preço, ele não percebe o valor daquilo na saúde dele. Então, é mais um momento educativo, onde nós conversamos bastante com o prescritor e também com o paciente. Muitas vezes eu faço todo esse processo de educação com o paciente, principalmente se é a primeira vez que ele vai fazer o uso do medicamento manipulado, sabe? Então, aí é todo um processo de explicação. Nós temos um neurologista que trabalha conosco e na área, né, de neurologia, às vezes o paciente está com inúmeros problemas difíceis, assim, dele mesmo lidar com as emoções dele. E aí a gente faz todo um trabalho de conversar com esse paciente, esclarecer várias vezes
combinar com o prescritor para que ele também tenha total domínio sobre o que é que nós vamos combinar sobre isso, vários tipos de formas farmacêuticas para que esses pacientes sejam capazes de compreender a diferença, assim como a Simone falou, um sachê, eles já chegam aqui sabendo que o sachê não vai ficar pronto rápido, né, que vai demandar um tempo maior, eles já chegam sabendo disso, sim. Hoje já é essa a realidade, mas com a pandemia e a mudança no preço de tudo, também foi uma grande luta, assim, tem sido, porque muitos pacientes que utilizavam o medicamento manipulado há muito tempo, aqui houve uma diferença enorme no custo, e tem sido um processo de reorganização, refazimento do pensamento, para que eles possam dar continuidade ao tratamento, sim. É uma grande questão aqui na nossa realidade, sim. Vocês sabem que até para a gente, quando a gente vai apresentar um produto para um prescritor, que eu levo a lâmina, normalmente eu coloco uma sugestão de fórmula. E a doutora Kátia mesmo sempre me pergunta, mais ou menos, qual é o valor da formulação, quanto vai custar essa formulação. E para a gente, enquanto Inove Magistral, é muito complicado a gente fazer esse custo, né? Porque tem a região da farmácia, tem o custo da farmácia, a mão de obra da farmácia, enfim, para a gente é muito complicado. Então, eu acabo até dando um range muito grande, né? Então, tipo, de 10 a 100. Porque, para nós, é muito complicado passar essa ideia de valor. Mas é bem assim, né? Os médicos, eles perguntam para a gente, realmente, o quanto é acessível para determinados pacientes aquela formulação que a gente colocou como sugestão, né? E ainda em termos de pandemia, pensando em procedimentos, doutora Kátia, teve um aumento, uma diminuição da procura de procedimentos em consultório, e que daí, claro, vai gerar o tratamento em home care e levando o paciente lá para manipulação? Engraçado, né? Eu acho que a dermatologia, assim, com essa coisa dos procedimentos, a gente andou em contraposição a tudo, porque todo mundo se viu muito mais pelas telas, enfim, e se expôs muito mais, né? Então, coisa que a gente não conseguia se ver tanto, porque a gente olha o outro muito, e às vezes a gente não se enxerga tanto, a gente acabou se vendo mais, né? Então, aumentou muito o número de tratamentos estéticos, principalmente botox, preenchimento, essa coisa da harmonização, né? Porque muitos professores, né, que normalmente dão aula para muita gente, enfim, acabaram se vendo, nossa, eu não sabia que eu estava assim, a gente escuta muito. E é importante, né, a gente se sentir bem. Eu falo, envelhecer é um processo inerente, todo mundo vai envelhecer, a gente pode fazer isso com qualidade, né, de uma maneira natural, mas é todo dia. Eu falo, desde que a gente nasce, a gente já está nesse processo. Então, é importante a gente reconhecer a importância do cuidado diário, né? Então, não adianta só ir lá, fazer o procedimento, pá, acabou. Não, a gente tem que fazer um cuidado em casa, né? Tratar a qualidade da pele, não vamos brecar, mas a gente pode retardar aí muitos sinais. E é muito importante também, que até as meninas falaram bastante, da diferença entre preço e valor, né? Isso é uma coisa que a gente tem que bater muito em pauta para tudo na vida, né? Às vezes as coisas têm um custo, né? Às vezes tem coisa que é mais barata e que consegue entregar muito, mas tem o valor da coisa, né? O que é entregue, se é só realmente o creminho ou é todo o ambiente da farmácia, a agilidade, a cordialidade, o produto que é entregue, né, o cheiro, tudo isso é o valor do produto, né, e isso é importante também, porque eu vejo muitas vezes o paciente fala assim, doutora,
você me mandou esse manipuladinho, eu sempre tenho um manipuladinho, você me mandou esse manipuladinho aqui, mas o cheiro não consigo usar, sabe? Perdeu o produto. Então, você pode voltar lá na farmácia, conversar um pouco, enfim, mas isso é o valor do produto. Exato, isso mesmo, é o valor. E aí, quando o paciente procura o procedimento lá no consultório, você costuma prescrever algo que seja para utilização em home care, e aí você sugere à farmácia, né, prescreve algo manipulado para que ele use no home care? Então, aí vai depender do paciente, muitas vezes também, né? Tem paciente que não quer usar, às vezes, também manipulado. Eu respeito, assim, sabe? A gente tem que conhecer muito bem nosso paciente. Mas a maioria eu gosto de fazer um manipulado, sim, para estar usando, um antioxidante, depende do que cada um. Até a via oral também, né? O Verisol, enfim, e outros colágenos que a gente pode estar lançando mão. E, enfim, eu acho que a gente tem que tratar o paciente como um todo, né? Eu falo assim, ele não é uma pele, ele não é só um coração, ele é a Dona Maria, né? Seu José, enfim. Ele é aquele indivíduo e ele vai sofrer os processos, no meu caso aí, de envelhecimento, de oxidação, por diversos meios. Então, eu tento abraçar todas as formas. Então, quando ele sai depois de um tratamento, de um procedimento, enfim, ele pode sair com via oral, com tópico, enfim. Tá certo. Bom, meninas, eu acho que nós abordamos aí praticamente tudo que envolve aí essa personalização da prescrição, do atendimento, da prescrição e do atendimento, né? E com os diferentes perfis, nas 4 diferentes regiões de uma metrópole como é São Paulo. Vocês têm algo a acrescentar para que a gente possa concluir aí o nosso papo? Eu tenho a acrescentar aí nessa personalização home care, por exemplo. Quando a doutora falou da própria fragrância, né? Que às vezes realmente isso acontecia muito, né? Da pessoa receber em casa, e aí ela falava, doutora, eu não consigo mais utilizar esse creme, justamente por conta que ela não gostava da fragrância. Pensando nisso, para personalizar mais, porque é a nossa função quanto manipulação, o que nós fazemos hoje, né? Hoje não, já faz algum tempo, mas agora na pandemia, eu vou contar o que a gente fez. A gente sempre fez cartas, né, cardápios de essência, e os parceiros a gente deixava no consultório. Então, enquanto o paciente estava lá fazendo algum procedimento, ele já escolhia qual era a fragrância dele, que mais ele gostava, e o médico colocava isso aí dentro da prescrição dele. Assim como o próprio tonalizante do filtro solar, qual que se adequava melhor, e ele colocava na prescrição. Na pandemia, onde os médicos começaram a fazer atendimento remoto, e a gente se deparou aí, e agora, né? O que a gente vai fazer? E a ideia deu muito certo, que foi primeiro a gente faz uma descrição das principais essências para a pessoa, ela pode fazer isso online ou através com o farmacêutico. Então, a nota de entrada, saída, fundo, qual é o grupo, né, que essa fragrância pertence, se é frutal, se é cítrico, amadeirado. E se mesmo assim ele quiser experimentar, a gente leva para ele um cardápio de essência para ele escolher a essência dele. Então, isso fez toda a diferença, isso é atendimento, isso é olhar o paciente, o cliente com o olhar dele, não olhar nele, né? O olhar dele, como ele vê você. E isso agrega valor ao prescritor, porque o prescritor fica muito confortável quando ele indica uma farmácia que tenha esse cuidado com o paciente dele, né? Que mima o paciente dele, bem isso, né?
E a gente também, a gente fica com uma satisfação gigante, porque no nosso pós-venda a pessoa falando quanto ela foi tratada, como ela foi atendida, né? Os nossos atendentes aqui, a gente chama eles de concierge, né? Eles são concierge, eles não são atendentes, porque eles têm que encantar o cliente, né? Esse atendimento humanizado, personalizado, e a pandemia trouxe mais ainda essa prova, o quanto a gente precisa humanizar esse atendimento, o quanto a gente precisa ter empatia, o quanto a gente precisa escutar, né? Eu acho que é essa grande palavra, o escutar. E a farmácia de manipulação sabe fazer isso muito bem, né? O farmacêutico magistral, ele tem isso no sangue, né? A Natasha pode falar, ela é também uma companheira e a gente tem isso no sangue. A personalização, escutar e ajudar, sempre. Isso faz toda a diferença, é impressionante. E agora, na pandemia, né, voltando no assunto pandemia, muito mais, porque os pacientes estão mais carentes, estão isolados, muitas vezes sem ver os familiares, as pessoas que amam por muito tempo, e até esse atendimento que ele poderia estar indo lá na farmácia e conversando com vocês, não, tem que ser pelo telefone ou por WhatsApp, de uma forma tão fria, né? Então, eu acho que a gente do lado de cá, a gente tem que fazer a diferença. Minha secretária também que faz os feedbacks pós-procedimento, também é concierge lá na clínica, justamente para mudar um pouquinho essa coisa da secretária, enfim, justamente para abraçar o paciente, né, para dar esse feedback, como é que ele está indo no pós, tudo, acho que isso é essencial. Nossos pacientes aqui, eles muitas vezes não estão acostumados com esse tratamento mais personalizado, esse tratamento mais humanizado mesmo, né? Então, nós tivemos que cada vez mais abraçando, acolhendo, conversando e demonstrando que existe uma outra forma de atender, uma outra forma de acolher e acompanhar, né? A gente fala de um processo aqui que se chama acompanhar, acompanhar e conduzir, que seria esse processo de acompanhamento do que está acontecendo no depois, né? Que não basta ele, depois que ele pagou a fórmula, nossa relação acabou. Não, existe um depois disso, como está sendo esse tratamento, o que está acontecendo com esse paciente, né? E até mesmo em relação ao consumo maior, uma frequência maior do uso do WhatsApp, fez com que nós conseguíssemos acompanhar muito mais esses pacientes e eles se sentissem mais acolhidos em relação a isso. Apesar de daqui até mesmo o pessoal da terceira idade da cidade aqui, que é um município pequeno onde a matriz se encontra, eles estavam muito acostumados a vir na farmácia mesmo, o pessoal da terceira idade da cidade, né? E nós fizemos todo um trabalho de melhoria do relacionamento através do WhatsApp, e eles estão tão peritos em conversar conosco pelo WhatsApp, até o pessoal da terceira idade aqui da cidade. E isso acaba com que melhore muito o relacionamento e a gente entende que isso é o foco mesmo da personalização da farmácia de manipulação, essa outra forma de atender. Não tem jeito, a personalização é o caminho, né? Seja no atendimento do consultório, seja na prescrição das fórmulas, no atendimento da farmácia, na entrega, né, do produto ao nosso paciente. Meninas, eu só tenho a agradecer a vocês terem aceito o convite, ter participado, ter trocado tanta experiência com a gente, né? Cada uma de uma forma, trazendo a sua vivência, a sua experiência. Eu acho que isso só tem a engrandecer aí a todas nós. Gratidão eterna a vocês. Muito obrigada pela oportunidade, por conhecer as meninas. Eu acho que isso estreita aí, e esse networking realmente é muito importante. Assim, você vê que tem muita gente boa e trazendo coisas boas para a população. Eu acho que isso é o mais importante.
Eu também agradeço o convite, adorei encontrar a Natália. A Natasha estava com saudade de você, faz tempo que a gente não se encontra, né? Cássia, adorei. E doutora Kátia já conseguiu mais 2 farmacêuticas para chamar de seu. Né? Estamos aí na defesa da personalização e desta nossa profissão que eu amo tanto, que é farmacêutica magistral. Eu também agradeço muito, fiquei muito feliz de poder fazer essa troca. Fiquei feliz de te ver, Simone, também. Quanto tempo, meu Deus do céu, Jesus, que tempos. Prazer em te conhecer, doutora Kátia. Foi ótimo, estamos à disposição aqui. Qualquer dúvida, qualquer coisa que a senhora lembre da gente, estamos aí. Tá bom? Obrigada, meninas, muito obrigada. E o Papo Magistral. Essa foi mais uma edição do Papo Magistral. Essa edição estará disponível no nosso canal Inoveplay e pedacinhos menores no nosso novo canal Cortes do Papo. Não deixe de se inscrever e ativar as notificações. Até a próxima!